Olá, meus caros alunos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos aqui falando sobre como preparar um esboço bíblico, certo? Falei que ia passar para você 12 passos, já passamos 6, correto? Então assim, eu espero que você esteja gostando, eu espero de coração que você esteja aprendendo muito, porque esse é o nosso desejo, é que você aprenda. E não só que você aprenda, mas que você coloque em prática tudo que você aprender aqui conosco, tá? Eu quero dizer para você que tudo que eu estou te ensinando, eu aprendi com alguém. Este alguém aprendeu com outro alguém. Este outro alguém aprendeu com os pais da igreja aprenderam com os apóstolos aprenderam com Jesus aprendeu com o Pai, e assim foi indo, um aprendendo com o outro, tá? E termina no Pai porque Ele é a sabedoria, tá bom? Então, entenda uma coisa. O que eu estou passando para você é aquilo que eu aprendi lendo, ouvindo, vendo, tá? Então, se você por um acaso ouviu falar algo aqui, porque tem alunos que estranham, né? Ouviu só falando isso, eu já vi fulano falando também. Sinal que ele estudou o mesmo conteúdo que eu, ele leu o mesmo livro que eu, talvez ele teve a sorte de ter o mesmo professor que eu, e aí recebemos essa informação, e agora estamos passando para você. E você pode fazer o mesmo. O que você aprender comigo, passe para a sua igreja, passe para o seu vizinho. Olha, conhecimento ele tem que passar de um coração para o outro, tá? E eu quero te aconselhar uma coisa. Não fique em apenas assistir uma aula. Não se contente em assistir apenas uma vez. Assista 2, 3, 4, quantas vezes for preciso. Mas só mude de assunto quando você entender. Ou seja, não saia desse módulo agora enquanto você não entender ele. Está falando sobre homilética, sobre 12 passos, assiste todas as aulas. Uma aula complementa a outra. Se você assistiu todas as aulas e não entendeu ainda como preparar um esboço, volta do início e assista de novo. Só vai para o próximo módulo, para o próximo passo, depois que você concluir o seu entendimento aqui, certo? Outro sim, eu quero te convidar a clicar aqui abaixo, dar um like que gostou, fazer o seu comentário, tá bom? E quero te fazer uma proposta seguinte. Eu já te mostrei como é que escolhe uma passagem, certo? Como é que você faz todos os passos aqui, ainda vamos passar mais alguns passos. Só que eu preciso que você comente aqui abaixo qual tema de mensagem você gostaria que eu comentasse. Qual texto você gostaria que eu explicasse? Porque essa é a nossa terceira aula e eu vou gravar a próxima aula e eu quero que você fale. Comente embaixo. Eu gostaria que o senhor pregasse sobre o tema tal. Ou pregasse não, né? Comentasse, falasse sobre o tema tal. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre o capítulo tal, versículo tal. Que eu vou estar sorteando aí os seus textos, seus temas. E na quarta aula é nele que nós vamos estar trabalhando, porque a quarta aula será passo a passo como montar um esboço na prática e como pregar. Eu sei que eu já te dei vários esboços, várias dicas, mas você vai praticar junto comigo. Uma aula totalmente teórica e prática na quarta, tudo bem? Então aqui eu quero te apresentar mais alguns passos e, se possível, concluir nesta aula, tudo bem? Então, estou feliz porque muitos alunos estão aí nos dando um joia, né, que está gostando, está entendendo, está compreendendo. Tem aluno dizendo que pregar não é fácil. Pregar não é fácil, mas é gratificante, é gostoso, é maravilhoso. Passar o que nós sabemos para outro, certo? Alguém fala, eu não sou ensinador, sou pregador. E eu preciso dizer para você que é função do pregador ensinar. Toda pregação ela deve ser ensinativa. Não sei se existe essa palavra, não inventei agora, né? Ou seja, toda pregação ela deve trazer-nos ensino, tá? E é ensino que transforma. Você já sabe que é fundamental para pregar uma mensagem, primeiro escolher o texto, porque a mensagem tem que fluir do texto, exatamente. Você também já sabe que é preciso estudar o texto. Se não estudar o texto,
você vai ficar lá só lendo o texto e falando besteira por cima de besteira. Você também já sabe que devemos descobrir qual é a ideia exegética do texto e não colocar as nossas ideias no texto, né? Só recapitulando aqui o que você já estudou. Você também sabe que você precisa escolher um estilo de mensagem, qual você vai pregar. Se é um esboço temático, textual, expositivo, para você trabalhar dentro de um desses estilos temáticos ou estilos de esboço, né? E você sabe também que toda mensagem ela tem que ter o seu propósito. Qual é o propósito da sua mensagem? Agora, deixa eu responder para você uma pergunta que as pessoas me fazem. Quanto tempo devo gastar para fazer uma introdução bíblica? Quanto tempo devo gastar para fazer o corpo da mensagem ali? Desenvolver o corpo da mensagem? Quanto tempo devo gastar para concluir a mensagem? Bom, isso vai depender muito da região e muito da pessoa. Porque, por exemplo, eu quando vou pregar numa igreja, as pessoas costumam me dar de 40 a 1 hora de mensagem. Mas a lógica, em alguns lugares, é 30 minutos. Quando dão, né? 30 minutos para pregar. Então, vamos basear em 30 minutos. Nesse caso, você vai gastar uns 5 minutos para ganhar a atenção das pessoas. Porque é isso que é a introdução, tá? E vamos já falar sobre isso. Você vai gastar uns 20 minutos para poder desenvolver a mensagem. E aí você vai gastar mais 5 minutos para concluir a mensagem, fazendo assim também o apelo. Tá? Essa é uma base que eu te dou. Agora, é muito importante você conseguir a atenção das pessoas nos primeiros minutos. É muito importante. Então, é sobre isso e muito mais que nós vamos estar falando agora. E eu quero te ver no slide. Só que não esqueça de deixar o seu comentário aqui do que você está achando dessas aulas, do que você está aprendendo aí. E mais, qual tema você quer que eu fale na próxima aula? Qual texto você quer que eu comente na próxima aula? É sobre isso que eu quero que você comente, fale, porque é sobre isso que eu vou estar falando na próxima aula. Tudo bem? Então agora nós vamos para o nosso slide, porque eu preparei um slide topíssimo para você, tá? Topíssimo, como diz o pessoal aqui, topzera. Para você, assim, sabe? Degustar, mergulhar neste rio. Pregar não é difícil, tá? Pregar é maravilhoso, é gratificante. Tudo que é gratificante, que é maravilhoso, que é gostoso, vale a pena se sacrificar. E depois que você aprende, depois que você domina, pronto, acabou. É como... Eu não vou dizer que é como tirar doce de criança, porque é difícil, viu? Você tira e ela chora, você tem que devolver, então o negócio aperta, né? Mas é muito fácil, tá bom? Aí você fala, mas é fácil para o senhor que já tem 15 anos pregando, já pregou em inúmeras igrejas, inúmeros estados. Não, até hoje eu ainda sinto frio na barriga. Aí, até hoje eu ainda tremo as pernas, até hoje eu ainda sinto nervosismo. Ninguém se acostuma, sabe por quê? Porque isso significa responsabilidade sobre os ombros. E eu ainda tenho isso, por isso ainda tremo. Se você ainda treme quando recebe uma oportunidade, é porque você ainda tem temor. Tudo bem? Então, vamos para o slide? Deixa de conversa, né? Vamos lá. Pronto. Nós já estamos aqui no nosso slide. A escola você já conhece, Escola Transformados pela Palavra. Em nossa última aula, nós paramos no 6º passo. Agora, vamos estar aqui no 7º passo, certo? E aqui diz assim, ó, reunir material de apoio. Que materiais são esses de apoio no seu estudo bíblico, no desenvolvimento da sua mensagem? Ilustrações, dicionário, concordância bíblica e citações. Agora, eu quero dizer para você que o dicionário é muito importante. Uma vez que você sabe o significado dos nomes, meu Deus, você faz uma mensagem maravilhosa. Concordância bíblica, para você pegar os textos que andam de acordo com o texto ao qual você está pregando. E citações bíblicas, por exemplo, fulano citou Beltrano. Jesus fez citações a Davi, Jesus fez citações a Moisés, no capítulo tal, versículo tal. E ilustrações. As ilustrações são extraordinárias. E, inclusive, preparei algo para você entender o valor de uma ilustração no nosso próximo slide. Vamos lá? Veja, a ilustração é para o sermão o que a janela representa para a casa. Assim como a janela permite entrar a luz, a boa ilustração possibilita
ou esclarecimento da mensagem. Assim definiu Jaime Braga. A ilustração pode tomar várias formas. Pode ser... Segurei. Então, observe primeiro o que eu disse. A ilustração é para o sermão o que a janela representa para a casa. Ou seja, a janela é que permite que entre a luz, que entra vento. Então, você precisa de uma ilustração. Agora, a ilustração ela tem que estar de acordo com a mensagem. Certo? Por exemplo, um dia eu fui pregar sobre aquela vez que Jesus fala para Pedro ir buscar um peixe, na boca do peixe tinha uma moeda. Qual foi a ilustração que eu contei? Uma, a qual eu ouvi, a qual eu aprendi, de um jovem que ele estava com muita vontade de ser rico. Ele queria ser rico, sabe? Então, a mãe dele deu umas moedas para ele, mas quando ele estava indo, ele passou e encostou numa igreja onde tinha um pastor pregando uma mensagem avivada, e o pastor pregando aquela mensagem tão avivada que chamou a atenção do jovem. O jovem parou, ficou ouvindo, e o pastor estava pregando exatamente esse texto, que da boca do peixe tinha saído o dinheiro. Então aquele jovem, que tinha ido ao mercado fazer uma compra para sua mãe, que na verdade ela tinha pedido para ele comprar uns temperos, em vez dele comprar tempero, ele comprou a cabeça de um peixe. Porque lá estava vendendo peixe, ele não tinha dinheiro para comprar o peixe inteiro, mas ele perguntou para o homem se ele vendia só a cabeça. O homem, por sim, vendeu a cabeça e ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, a sua mãe falou assim: meu filho, nós não tínhamos mais dinheiro, nós não temos mais nada para comer, a única coisa eram os temperos para fazer um resto de comida que nós temos aqui e quem sabe morrer, porque nós não temos mais nada, você trouxe a cabeça de um peixe. Ele disse: não, mãe, é porque eu estava passando na igreja e ouvi quando o pastor pregou dizendo que da boca do peixe sai dinheiro. Ela desembrulhou aquele peixe, olhou, abriu a boca do peixe e falou assim: tá vendo? Não sai dinheiro da boca do peixe. Isso é conversa de pastor, pregadores da prosperidade. Cuidado, meu filho, olha o que você acabou de fazer. Então aquele jovem foi até na porta, olhou para cima e disse: ó Deus, o teu servo pregou e eu creio no poder da palavra. Assentou-se, pegou o jornal e foi ler. E no jornal tinha uma informação a qual dizia que um jovem que morava na rua tal, que era filho de fulano de tal, tinha sido o herdeiro de uma grande herança, pois um bilionário tinha morrido e tinha deixado essa herança para o seu único filho, a qual ele não tinha reconhecido ainda como filho, mas ele sabia da sua existência. Quando ele olhou aquela mensagem, ele disse: mãe, olha aqui, esta mulher não é a senhora? Esse jovem não sou eu, o nome é o meu nome. A rua é nossa, o número da casa é nossa. E ela, quando leu, ela falou: meu Deus. Ela lembrou que ela tinha tido esse relacionamento, o homem não quis assumir, e ela nem sabia que ele era hoje, naquele momento, bilionário. Mas por a mensagem que tinha naquele jornal, ela passou a saber. Descobri que o seu ex-marido era um bilionário, que não queria reconhecer o filho naquele tempo, mas que agora, na sua morte, reconheceu o filho e deixou uma grande herança. Moral da história: o filho foi até a porta e disse: eu sabia que a tua palavra é poderosa. E ele olhou para a mãe dele: não disse, mãe, que da boca sai dinheiro? O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que a palavra, ela tem um poder, e esse poder acontece se você crê, porque a Bíblia diz que se você crê, olha aí a concordância bíblica, ó. Se você crê, fluirá rio de água viva. Então, nós temos que crer, porque Deus é o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Olha aí o texto bíblico, tá vendo? Então, é assim, a sua mensagem, assim como o texto tem que ter uma conexão com um tema, de igual modo, a ilustração tem que ter a ilustração tem que estar de comum acordo, tem que ter uma sintonia com o texto, com a mensagem a qual você vai pregar. Então, voltando aqui, a ilustração pode tomar várias formas. Pode ser uma parábola, uma analogia, uma experiência pessoal, né, que você pode contar, né? Agora, eu recomendo que não conte mais do que uma ilustração, se estourando duas, mas não conte muitas ilustrações, porque se torna um negócio assim meio, sabe, sem sentido. Um acontecimento histórico,
tá? Então é tudo isso aí que influencia uma ilustração, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. Eu quero ser bastante lacônico nesta mensagem de hoje, ou seja, quero ser bastante breve, tá bom? Oitavo passo, desenvolva a sua introdução. Queridos, isso aqui é fundamental. Acabei de falar para você que nós ia falar sobre isso, né? Então, agora é hora. Então, assim, uma vez que você já descobriu o texto ao qual você vai pregar, você já escolheu, você já estudou, você já pesquisou, você já fez as suas anotações, né? Já pesquisou tudo quanto foi nome de significado e tudo mais. Agora é hora de você desenvolver a sua introdução. Queridos, a introdução bem feita é fundamental. Você tem aí poucos minutos. Você vê que um anúncio na televisão ele tem em torno de 4 a 7 segundos para chamar a atenção do ouvinte. Nós pregadores temos de 2 a 3 minutos, até estourando 5 minutos, para captar a atenção do público. Caso contrário, vamos perder e aí não vamos ter público durante toda a mensagem. Então, a introdução é importantíssima. Então, você precisa ter uma boa introdução, tá bom? Então, vamos para o próximo passo. Bom, nesse novo slide nosso aqui, coloquei assim, ó, sabendo-se que a introdução é o momento perfeito para atrair a atenção do ouvinte e motivá-lo a acompanhar o estudo ou a mensagem, tá? Jaime Braga, no seu livro, que foi publicado aí em 2007, na página 42, ele diz assim, ó, diz que a introdução é o processo pelo qual o pregador busca preparar a mente dos ouvintes. Então, na introdução, o que você precisa fazer? Primeiro, preparar as pessoas para ouvir o que você quer pregar. Segundo, que deveria ser o primeiro, né? Conquistar a atenção deles. E como eu falei para vocês, a mensagem tem que ter isso aí, ó. A introdução 5 minutos, ou no caso 5%, o desenvolvimento aí você vai ter aí seus 20%, né? E 5% de conclusão. Na verdade, era 5 minutos, e aí ficou por cento. Mas eu corrigi, tá? Esse detalhe aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Ó, ainda falando sobre introdução, observe esse detalhe aqui, ó. Segundo Braga, a introdução é, pois, parte vital do sermão, cujo êxito muitas vezes depende da habilidade do mensageiro em conquistar a atenção dos ouvintes no início da mensagem. É aconselhável, portanto, tomar o máximo do conteúdo em seu preparo. Agora, veja, a introdução deve ter o quê? Então, a introdução deve ser o quê? Deve ser breve, deve ser interessante, deve ser objetiva. E quando é que você faz uma introdução objetiva? Quando você estuda o conteúdo, você já sabe o que você vai falar, certo? Os objetivos principais da introdução são despertar no ouvinte interesse pelo tema, conquistar a boa vontade dos ouvintes. Tá vendo aí a riqueza que eu trouxe para você? Próximo slide. São esses os requisitos para uma boa introdução. O que ela deve ter e qual é o objetivo dela. Está aí para você, leia, não esqueça disso aí, porque você vai precisar muito, mas é muito mesmo disso aí, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide, que no caso é o nosso próximo passo, que é o passo 9, tá? Bom, nesse passo aqui, uma vez que você já aprendeu sobre a introdução, já falei um pouco sobre a conclusão para você, né? Já falei desde o início que toda mensagem tem que ter introdução, meio e fim. Agora você vai trabalhar nessa parte aqui, ó. O desenvolvimento da sua conclusão. Porque, já disse, toda mensagem tem que ter início, meio e fim. Você faz uma introdução bonita. Você conquistou as pessoas, agora qual é o pensamento deles? O pensamento é, qual será o desenrolar desse fato? Como terminará isso? Como será o fim disso? Certo? Então, as pessoas, depois que eles se interessam, eles já querem saber qual é o resultado final. Então, a conclusão é muito importante. Leia comigo. Tanto a introdução quanto a conclusão são passos importantes na pregação. A conclusão, como o próprio nome diz, é o momento final da pregação. E para onde todo o planejamento se converge. Se o andamento da pregação for deficiente, a conclusão e aplicação do ensino, pregação, será também
ineficiente, tá? E nula no sentido de produzir o convencimento da necessidade de se levar para a vida cotidiana os ensinos trabalhados durante a pregação. Então, nós precisamos desenvolver uma boa introdução, um desenrolar ali da mensagem, uma boa conclusão por causa disso, porque ela tem que trazer a nós uma transformação. Toda pregação ela tem que levar o ouvinte a ir para casa, dizendo assim, eu aprendi isso, isso. Ele conseguir pegar a pregação e levar para o seu cotidiano. Exemplo, eu vivi assim, hoje eu aprendi que eu não posso viver essa prática. Eu tenho que viver assim. E começa a mudar os sentidos. Tá? Isso é muito importante. De um jovem que era o pregador Salada. Ele foi pregar numa igreja, aí ele falou assim, a introdução dele. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, os que já são meu aluno há muito tempo, sabem do que eu estou falando, porque eu já falei isso no grupo da escola, né? Só que agora a memória fugiu aqui. Ele disse assim, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, quero dizer aos amados irmãos que eu estou aqui para encher a paciência de vocês por meia hora, porque eu não sou pregador, mas por misericórdia, por dó e compaixão do pastor que me convidou para pregar, eu vim aqui para ministrar uma mensagem. Você já viu a introdução que ele fez? Destruindo tudo. Primeiro que ele disse que não é pregador, ele veio quebrar o galho do pastor, e que ele vai encher a paciência dos ouvintes. Então o negócio já perdeu a atenção. Já pensou um pregador desse na sua igreja, no seu templo, dizendo que está com dó do seu pastor, que ele não é pregador, que ele foi convidado, mas ele não sabe pregar? E ele disse mais, que era o sonho do pai dele, era um sonho do pai dele ver ele pregando. Ele já tinha 20 anos, não sabia pregar, mas recebeu aquela oportunidade naquele dia, coisa linda. Mas ele não se preparou para aquele momento. O que acontece? Deu isso aí. Aí ele falou assim, o pastor pediu para eu pregar sobre o Espírito Santo. Mas, gente, como eu vou pregar sobre o Espírito Santo? Isso no púlpito, tá? Isso aconteceu lá em Xinguara, na nossa igreja da Madureira. Aí eu titulei ele como pregador selado, né? Ele disse o seguinte, como eu posso pregar sobre o Espírito Santo se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não entendo nada sobre o Espírito Santo? Você entendeu a gravidade da coisa? Quem vai querer ouvir um trem desse? Quem vai querer ouvir uma mensagem dessa? Só os misericordiosos, porque toda igreja tem os misericordiosos. Nossa, bora ver ele pregando, tadinho, o bichinho está aprendendo, né? Graças a Deus que existe esse. Então, assim, o desenrolar da mensagem foi, gente, Deus mandou Abraão construir uma arca. Noé escreveu os 10 mandamentos. Já viu a bagunça que deu? Você acha que isso é estranho, que é de mentira, que é difícil? Não, nós vemos isso todos os dias nas igrejas. Pessoas que se dizem ser pregadores, ministros do evangelho, que não sabem nem preparar um esboço bíblico, não sabem pregar uma mensagem, não sabem desenrolar uma mensagem, não sabem fazer a divisão de um esboço. E se ele não tivesse feito curso algum, mas soubesse isso na prática, na cabeça, fazer a divisão de um texto, era maravilhoso. Porque tem gente que nunca pisou na escola teológica, mas ele faz um esboço melhor do que quem já pisou. Essas pessoas que não sabem fazer um esboço é porque eles nem lêem a Bíblia direito. Porque só de ler um versículo você já consegue dividir o versículo. Consegue dividir os assuntos do versículo. Certo? Mais vergonhoso ainda é alguns que se dizem ser professores de escola bíblica. É uma vergonha, porque os alunos vão aprender errado, igual ele ensina errado. E aí, como vamos ter uma sociedade transformada, uns cristãos transformados, com conhecimento diferenciado? E sabe o que eu acho mais interessante? É porque esses que ensinam, eles ensinam porque receberam um dom, que é o dom da palavra. Mas tem que se preparar. Aí eles não se preparam. E os que não têm um dom, por ver eles se destacarem por causa do dom que tem, olha o que eu vou falar para vocês, é muito sério. Ficam maravilhados. Nossa, fulano prega muito, fulano ensina muito. Só que esse que você está dizendo que ensina muito, quando está diante de um mestre, ele nem ousa abrir a boca, porque ele sabe que tudo que ele fala baseado no achismo, no disse-me-disse. Então, diante de um mestre, ele sabe que o mestre é mestre porque estudou. Você entendeu a gravidade da coisa? Então, é muito importante você aprender o que você está aprendendo aqui sobre desenvolver uma mensagem. É muito importante você adquirir conhecimento para exercer uma função na sua igreja. É muito importante você adquirir conhecimento para pregar. Você sabia que só para eu ser consagrado a diácono eu demorei mais de 6 anos? O pastor tentou me levar 3 vezes para o diaconato e eu falei que não queria. Porque eu ainda não entendi o que era ser diácono. Então passei a estudar. Fiz curso básico, médio na época, para aceitar o diaconato.
Hoje eu tenho 3 bacharelados, inclusive um é nível MEC, né? Então, assim, eu me preparei primeiro e hoje qualquer função que me colocar, né? Hoje eu sou pastor, mas mesmo como pastor, eu sou um diácono, eu sou um auxiliar, eu sou um presbítero, eu sou um evangelista. Não tem essa questão porque eu sou pastor, não, sabe? A humildade tem que estar em primeiro lugar, tá bom? Vamos dar continuidade para não ficar preso aqui nesse momento, né? O tempo é bem curto aqui, temos muita coisa para falar ainda, tá? Agora, veja aqui no nosso novo slide. Todo sermão bem construído e estruturado é composto por divisões bem claras e fundamentadas, de acordo com o tema. Tá vendo aí? Isso aqui eu já vim falando para vocês, né? Então vamos lá. O esboço bem elaborado de um sermão revela a capacidade de organização do pregador. Ou seja, um pregador que é mal organizado, você conhece pela forma dele pregar. Eu conheço. Quando o cara tem uma vida desconcertada, uma bagunça, uma baderna, só pela pregação que ele prega. Mas não vou aos méritos aqui agora, tá? Veja aqui comigo, dando continuidade, ó. As divisões são essenciais tanto para o pregador como para a congregação. Então, quando você diz, eu não preciso fazer esboço, você é um desorganizado. Quando você diz, eu não preciso de esboço para pregar mensagem, meu negócio é só Jesus salva, tá? Você é um desorganizado. E você pode tentar arrumar a desculpa que quiser, a justificativa que quiser, para mim, não vai adiantar em nada. Porque eu não posso mudar a sua história. Eu não posso dizer assim, não, você está certo e beleza, isso por isso. Não. Embora eu diga, tudo bem, mas você vai prestar conta com Deus pela sua falta de preparo, pela sua falta de vontade de se preparar. Porque todos têm que se preparar para o chamado. É a Bíblia que diz, procura ser obreiro aprovado. É a Bíblia que diz. E ser um obreiro aprovado não é simplesmente você ganhar uma alma para Jesus, você dirigir um culto. Ser um obreiro aprovado, o texto está dizendo assim, ó, que não tem com que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Veja que o texto não está dizendo que ganha muita alma, que zele bem da igreja, não. O texto está dizendo que faz, olha a menção do texto, que maneja bem a palavra e não tem com que vergonhar, e que esteja pronto, apto a responder a qualquer um que vos perguntar a razão da nossa fé. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que dizem, não, meu negócio é só pregar. Não, porque o negócio é só pastorear a igreja. Meu amigo, nós seremos justificados e condenados pelas nossas palavras. Presta atenção no que você está falando, né? Mas vamos continuar aqui, nosso tempo está escasso. Olha só, a importância da divisão dos textos para o pregador. Olha aí, ó. Divisões promove clareza das ideias. Quando você faz a divisão do esboço, você tem uma clareza das ideias, certo? As divisões promovem a unidade de pensamento. As divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Então, é aquilo que eu falei para vocês desde o início. O esboço não é para eu poder viver toda hora olhando para o esboço e pregando o que está escrito ali e só viver com uma marionete. Não. O sermão, o esboço bíblico, como você quiser chamar, ele é simplesmente para eu não me perder. Porque às vezes eu prego um ponto e estou tão avivado, tão cheio de Deus, que eu acabo esquecendo o que eu ia falar. Então, quando eu olho para os... eu parei aqui, eu vou continuar daqui. Então, essa é a importância. Então, a importância da divisão para o pregador é essa que eu vos apresentei. Agora, vamos ver a importância dessa divisão para a congregação, para a igreja, tá? Então, tá aqui, ó, para a congregação. As divisões esclarecem os pontos do sermão. As divisões ajudam a recordar os aspectos principais do sermão. Vejamos alguns exemplos de como as divisões devem ser coerente, clara e fácil. Assimilação por conta dos ouvintes, tá? Então você já viu a importância, agora deixa eu apresentar para você alguns exemplos aqui, ó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Texto bíblico tá aí. Acabei de mostrar para você, tá vendo? Agora, vamos ver a divisão. Primeiro, você já viu o tema, viu o texto básico, que é o texto bíblico, né? Agora a divisão. Deus de Abraão, que é o Deus da provisão. Por quê? Porque Deus disse para Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus que provê na sua vida, o Deus das montanhas, o Deus que amamenta. Nos originais é isso, tá? O El Shaddai, essa palavra Shaddai vem da raiz hebraica, que quer dizer seio feminino, aquele que amamenta, aquele que sustenta, tá? Deus de Isaac, ou seja, o Deus da promessa.
Aí eu vou falar, olha, o Deus da provisão está aqui para prover na sua vida e tal, aquela coisa. O Deus de promessa está aqui para realizar as promessas na sua vida e tal, e faz toda aquela mensagem. O Deus de Jacó, o Deus que transforma. Se você precisa de uma vida transformada, saiba, Deus transformou a vida de Jacó. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Aí você vai focar na questão de transformação. Deixa eu te mostrar outro exemplo claro, tá? Está aqui, ó, tema, um lugar chamado Calvário. Texto bíblico, João 19, versículo 17 e 18. Aí eu coloquei aqui a divisão. Era o lugar de crucificação. E aí eu vou fazer a explicação. Esse lugar chamado caveira, ou Gólgota, ou tal, né? Como alguns chamam de lugar da caveira, então eu chamo de... inúmeros nomes tem lá, eu não me recordo agora. Então, quando eu quero fazer a divisão, a primeira divisão era o lugar da crucificação. Então, eu vou fazer uma pregação. Esse lugar chamado lugar da caveira, ali era onde as pessoas eram crucificadas. Quando alguém era crucificado, era levado para esse lugar e tal. Eu faço todo aquele comentário, tá? Eu vou fazer toda uma pregação explicando sobre... Então, a partir daqui, eu vou fazer toda uma explicação aí sobre o lugar, que era o lugar da separação e tal. Aí, por último, era o lugar da exaltação. Por quê? Porque ali foi onde nosso Senhor foi exaltado. E vou fazer toda aquela pregação, tá? Aí eu concluí dizendo assim, ó, o desenvolvimento do sermão por meio da sua divisão deve ser de fácil compreensão, formando sempre uma unidade. Então você viu um exemplo de como dividir um texto, de como fazer uma mensagem. Isso aqui eu estou te ensinando desde o início, né? Vamos para o próximo slide. Então a nossa aula já está bem, né, extensa, mas 10º passo, gerar o manuscrito do sermão. Gente, todo teólogo ele precisa ser escritor, ele precisa escrever um arquivo, ele precisa fazer isso. E hoje se tornou mais fácil. Hoje você pode escrever um blog, você pode... Seja escritor, filho. Pega o seu sermão, faça do seu sermão livros. Tá? Então vamos lá, ó, gere manuscritos. Gera o manuscrito do sermão. Você não vai pregar, você não já escolheu o texto, não já deu o tema, já fez pesquisas? Você não já fez várias pesquisas? Agora é hora de você escrever um manuscrito oral. Não se preocupe em escrever em primeiro o esboço perfeito. Ou seja, se seu esboço não ficou 100%, não está perfeito, fique tranquilo. É a sua primeira vez, não se desespere. Não fique, nossa, sou incapaz. Lança essas palavras para longe de você. Diga, eu sou capaz, ficou perfeito, ficou ótimo. Eu vou ver o que eu posso melhorar, mas, cara, tá melhor do que nada. Eu não consegui nem fazer isso. Tá? Passe a elogiar a você mesmo. Ponto final. Lembrar que este não é o produto final. Tá? Então, só escrever, só montar um esboço não é o produto final. Você precisa ir para o púlpito, você precisa falar. Você precisa viver o que você vai falar. Deixa eu te dizer um negócio interessante. Todas as vezes que você prega algo, o inimigo de nossas almas vai te testar naquilo que você pregou. Cuidado com o que você prega. E fique atento, porque o que você pregar, você vai ser provado, você vai ser tentado naquilo que você prega. Tá bom? Próximo slide. Nosso passo 11, 19º aqui, ó. Eternizar o sermão. O que é isso? Primeiro ponto, percorrer o sermão como guia de turismo. O que é isso? É você ler o texto pelo menos umas 5 vezes, tá? Leia, veja se não errou alguma coisa, alguma citação, algum significado. Não leve, só risca e escreve o seu esboço e leva para o púlpito, que você pode se atrapalhar. Veja se está na sequência, se está, sabe? Faça aquele passeio turístico dizendo assim, eita, tá ficando bom aqui. Rapaz, esse lugar ficou maravilhoso. Ó. Se aquele negócio fosse mais ali, ficaria mais bonito. Faça isso. Ponto 2. Anota as lições aprendidas e edita o seu manuscrito. Escreva, tá? Escrever é fundamental. Você sabia que eu escrevo todos os meus esboços bíblicos no caderno para depois passar para o Word, que no caso no computador, passar para o Word, para depois imprimir? E quando eu vou pregar, eu nem levo o esboço, porque uma vez que eu estudei, eu escrevi o texto, eu passei o texto para o computador. Está aqui, gente. Ficou aqui. Não escreva primeiro no celular, escreva primeiro no caderno, porque você vai conseguir memorizar mais. Tá? O alvo é eternizar, não
memorização. Então, nesse caso aqui, o ponto que eu estou dizendo é que você não pode só memorizar o texto para pregar, ele tem que se eternizar dentro de você, tá? Penúltimo ponto aqui, ó, pensar em como e não apenas o que. Como devo pregar e não o que vou pregar, tá? É igual quando você, essa comparação aqui é igual quando você quer conquistar algo na vida. Você nunca deve pensar como vou conquistar. Como vou conquistar isso? Eu não consigo por causa disso. Não, você deve pensar o que eu tenho que fazer para conquistar isso, tá? Fazer uma revisão no último instante. Você está indo para o púlpito, você está indo para a igreja, você vai pregar seu esboço, faz uma revisão, relê ele todinho de novo. Isso é importantíssimo, são lições importantes que eu estou passando para você. Então, coloque isso em prática. E pronto, nós estamos aqui no nosso último passo. 12 passos de como preparar um esboço bíblico e estamos no último. A qual eu digo, ouvir enquanto você prega. Eu falei isso no início e talvez você ficou assim pensando, mas como assim? E aí eu não dei muita assim, aquela ênfase, né? Não dei muita dica para você, mas agora vamos lá. Ouvir enquanto você prega. Primeiro, ouvir a Deus. Gente, eu te digo isso como experiência. A maioria das nossas revelações, a maioria das revelações de Deus vem sobre a nossa vida quando estamos no púlpito. Deus me deu uma mensagem falada sobre as três lepras de Naamã. Essa mensagem eu preguei e Deus me deu essa revelação no púlpito. Então você estuda, a sua mente consegue ter muita ali inspiração, tá? Muita inspiração e tudo mais. Só que a revelação ela vem às vezes no púlpito, no altar. Então você tem que estar com o ouvido aguçado para ouvir Deus falando. Uma vez me perguntaram o que eu fazia quando Deus se calava. Eu falei, eu limpo os ouvidos. Por quê? Porque Deus dificilmente se cala. Deus sempre está falando por meio da natureza, da criatura, da criação. Deus sempre está falando. Tá? Novos textos bíblicos, você deve ouvir Deus te apresentar novos textos bíblicos. Por quê? Porque o Espírito Santo te fará lembrar. Então, na hora que você estiver pregando, o Espírito Santo vai falar assim, texto tal. Novas ideias. Você vai estar pregando, o Espírito Santo vai te dar ideias. Novas aplicações. Tudo isso é Deus que dá para você por meio do Espírito Santo. Ponto 2. Ouvir os seus ouvintes. Resposta verbal, resposta não verbal. Como é que eu consigo ouvir meus ouvintes? Quando você está pregando, você deve olhar para a cara deles ou para o rosto deles e ver se eles estão entendendo, se eles estão captando, se eles estão gostando. Isso é importante. Se você vê que está difícil, procure facilitar. Se você vê que mesmo assim estão boiando, procure simplificar o máximo possível isso. Então esses são os nossos 12 passos. Eu espero que você tenha aprendido muito aqui. Nós vamos finalizar aqui, tá? Volta a câmera para mim, por gentileza. Vamos lá. Pronto, meu querido aluno, concluímos mais uma aula. Você percebeu que eu estou de óculos, né? Pois é, eu esqueci de iniciar com ele e aí a vista estava começando a embaraçar aqui. Mas estou com ele de volta aqui. Então, olha só, concluímos esta aula. Vamos ter a próxima aula e não esqueça de deixar o seu comentário, o que você gostou, o que você aprendeu, o que você entendeu e qual tema você quer que eu fale na próxima aula, qual texto você quer que eu comente na próxima aula. E eu espero ver o seu comentário aqui abaixo, tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, gente. Nós temos um canal do YouTube topíssimo para você, com várias aulas, tá bom? Então, Deus te abençoe, nós vamos nos veremos na próxima aula, se assim o Eterno nos permitir. Então, vamos falar em grego hoje a nossa saudação? Adefós, Eirene, Kai, Kyrios, Jesus, Cristo. O que eu disse? Irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até a próxima aula.